Olá, tudo bem com você? Então, inicialmente, vamos lá. Exercício 1. Elaborar um programa que faça o cadastro do nome de 5 alunos. Não vou colocar 50, tá, pessoal? Porque eu não vou digitar 50 vezes. Vou colocar, em vez de 50, eu vou colocar 5, tá? E ao final dessa etapa, gere uma listagem desses nomes. Então, primeiro eu vou fazer o algoritmo e depois eu vou escrever o código Java. Como é que a gente faz o algoritmo? Vamos lá. O nome do algoritmo eu vou chamar de alunos. Algoritmo alunos. Como eu falei, vamos ter agora, antes de declaração de variáveis, vamos ter uma declaração de tipos. E vou criar um tipo chamado vet, vetor, 5 posições de caractere. Ok? Variáveis, basicamente, eu vou ter um inteiro i, padrão, né? Para percorrer esse meu vetor. Esse vet aqui eu vou colocar minúsculo. E vou ter o tipo vet, que eu vou chamar de lista alunos. Perfeito. Declarei já o meu vetor. E como é que eu faço a leitura de um vetor? Vou colocar um comentário aqui. Como é que é feita a leitura de um vetor? Leitura de um vetor. Basicamente usando um laço. A gente faz basicamente usando um laço para ir de 1 até... Qual é o tamanho do meu vetor? 5. Então essa leitura vai de 1 até 5. Perfeito? Início. Vou ter mais de uma instrução dentro do para. Eu vou ler o nome. Leia nome. E depois de ler o nome, eu vou guardar esse nome aonde? Na minha lista alunos, índice i, que varia de 1 até 5. Ele vai receber nome. Perfeito, só isso. Assim eu vou ler o meu vetor de nome de 5 posições. E se eu quiser, professor, imprimir esses alunos, é a mesma coisa. Vou navegar esse vetor de novo para i de 1 até 5, só que não vai ser leia, agora vai ser escreva. Escreva. E eu já posso mandar escrever direto os elementos desse meu vetor, representados por esse índice. Perfeito? E aí eu finalizo o meu algoritmo. Bem simples, né? Então, qual é a ideia aqui do algoritmo? Olha só, vamos lá, caso tenha ficado alguma dúvida, para você entender. Quando eu declarei vet do tipo vetor, eu acabei de criar um vetor aqui de 5 posições. 1, 2, 3, 4, 5. Posição 1, 2, 3, 4, 5. Aí, quando eu vier aqui para o para i de 1 até 5, quando i for 1, leia nome, digamos, Antônio. Antônio. Aí, ele lê o nome, minto, ele não guarda ainda não guardou. Ele vai ler primeiro o nome, Antônio, guardou na variável Antônio. Na variável nome, Antônio. Está faltando declarar nome aqui, vou já fazer essa correção. E aí depois, lista aluno recebe nome. Quem é o nome? Antônio. I igual a 2, nome, Pedro. I igual a 3, José. I igual a 4, Maria. I igual a 5, Bernardo. Aí quando ele finalizar isso, ou seja, ele já preencheu esse vetor, o que é que eu vou fazer agora? Ele vai para o próximo laço, que é justamente percorrer esse vetor agora. O que é que ele vai fazer? Ele vai percorrer esse vetor, de 1 até 5, de novo, ele vai percorrer daqui até aqui e vai escrevendo os elementos que estão aqui dentro. Antônio, Pedro, José, Maria e Bernardo. É assim que vai funcionar esse meu código, perfeito? Deu para entender? Deixa eu apagar aqui. Faltou só eu criar nome do tipo caractere. É a única coisa que está faltando aqui no meu código, tá? Vou criar caractere nome, perfeito? Ok? Tá salvo. E agora? Como é que eu faço no Java? Vamos lá abrir o nosso Eclipse. Estamos na unidade 5, vamos criar um pacote, unidade 5. Esses códigos todos vão estar na área do aluno, perfeito? Fique tranquilo, que esse código todo vai estar disponível para você. Então eu vou criar uma classe aqui, aluno, e o main. Beleza? Eu tenho meu código já. E aí o que eu vou fazer aqui? Vamos dar uma olhada no nosso algoritmo. Tem que fazer a declaração, né? Int i, nome vai ser uma string nome, e o meu vetor vai ser lista de alunos do tipo string. String, lista, alunos,
igual a new string. Para aí, lista alunos igual a lista string de posição. Qual é a posição? 5. É assim que eu crio o vetor em Java. Certo? O nome do vetor, tem que colocar colchetes para informar que ele é um vetor. E aqui digo de que tipo ele é, no caso, com qual é o tamanho, 5 posições. E agora eu vou criar o laço. For i igual, lembra, Java começa com 0. Então ele vai de 0 até menor ou igual a 5, ou se não quiser colocar 5, menor ou igual a 4. Dá na mesma, concorda? Menor ou igual a 4 ele vai até 4, ou menor do que 5 ele vai até 4. Então eu vou deixar menor do que 5 e mais. Abre e fecha. Vou ler o nome. Podemos usar o JOptionPane aqui, né? Vamos usar? Nome igual JOptionPane. Tá pensando, o computador está pensando. Vamos lá. Show Input Dialog. Digite o nome do aluno. Beleza, entrei com o nome do aluno. E agora eu vou alimentar meu vetor. O meu vetor é lista, contra o espaço, lista alunos. Qual é o índice? É o índice índice i, que vai começar com 0 e vai até 4. Ele recebe quem? Recebe nome. Acabou, já foi meu vetor. Perfeito? Aqui colocar um comando, leitura dos nomes do vetor. Nomes que vão, na verdade, ser inseridos no vetor. Inseridos no vetor. Leitura dos nomes a serem inseridos no vetor. E como é que eu faço para saber os elementos do vetor? É a mesma coisa, só que agora eu dou um print, né? Eu dou um print. System out, aí coloco lista alunos e pronto, ele vai imprimir um nome. Se eu quiser, nome igual mais lista alunos. Pronto, perfeito. Quer rodar? Vamos lá? Rodar esse nosso vetor. Antônio, Pedro, Maria, João, Bernardo. Aqui, Antônio, Pedro, Maria, João, Bernardo são os elementos do meu vetor. Perfeito o primeiro exercício? Tranquilo? Então, com isso, nós concluímos o nosso primeiro exercício de vetor. Vamos a um segundo. Escreva um programa que leia o vetor A de 10 elementos, construa e imprima outro vetor B da seguinte forma. Os elementos de ordem par são correspondentes a 2 vezes A, os elementos de ordem ímpar são correspondentes a A dividido por 2. Então a ideia é o seguinte, olha só. Imagine que você tem um vetor A. Vetor A de 10 posições, tá? O primeiro elemento é 2, o segundo elemento é 4, o terceiro elemento é 5, o quarto elemento é 6. Então ele diz o seguinte, os elementos de ordem, eles separam elementos de ordem ímpar e elementos de ordem par. Então o que for elemento de ordem par, por exemplo, quando eu criar o B, aqui vamos lá. Elemento de ordem par, o conteúdo dele vai ser o conteúdo do A vezes 2. Então qual é o conteúdo do A? Não é 4? 4 vezes 2, 8. O conteúdo aqui do A não é 6? 6 vezes 2, 12. Ou seja, todos os elementos que tiverem índice par, o que acontece? Eu pego o conteúdo deles e multiplico por 2. Todos os elementos que tiver índice ímpar, eu pego o conteúdo dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. 5 dividido por 2 é 2,5 se for real. Se não for real, ele vai dar o resultado inteiro. 5 dividido por 2, 2. Perfeito? Então, é isso aqui que ele quer que nós façamos agora. Vamos lá? Vamos fazer? Vamos primeiro fazer o algoritmo, para a gente entender a lógica direitinho antes de passar para o nosso código. Então vamos lá, vai ser o nosso, esse aqui é o primeiro, vai ser o nosso segundo algoritmo. Vou aproveitar o código, até porque tem essa leitura dentro do código, vamos aproveitar. O
vou chamar de algoritmo calcula vetor. Calcula vetor. Então, vetor declaração de tipos de 1 a 10 de real. Tá? Vou dizer que ele é tipo real. Um inteiro i, perfeito. Não vou precisar criar esse caractere nome. E vou criar dois vetores, um chamado A, outro chamado B. Vou fazer a leitura do vetor A. E no momento que eu estiver fazendo a leitura do vetor A, eu vou já calculando o vetor B, do vetor A. Então, para 10, vou fazer o seguinte. Leia o elemento do vetor A, que seria o AI. AI, o primeiro elemento do A. E o B? Como é que eu faço o B? Para eu calcular o B, eu tenho que saber se o índice do B é par ou ímpar. Nós já vimos isso em programas anteriores. E quando eu faço i mod 2 igual a 0, eu sei que é par. Então eu vou fazer o seguinte, quando o índice for par, o valor de B vai receber o conteúdo de A multiplicado por 2. Não foi isso que o comando do programa o comando nos pediu para fazer? Se não, quer dizer, se não for par, é ímpar. Aí o BI vai ser o conteúdo de A dividido por 2. Perfeito? É isso. O programa é esse aqui, basicamente. E depois eu posso mandar imprimir aqui o valor de A ou o valor de B, conforme a minha necessidade. Ok? Então, vamos criar agora o código Java desse algoritmo. Calcula vetor. Vamos lá. 2, vamos lá. Calcula vetor. É o método main. Então vamos fazer o seguinte. Aqui tem o inteiro i, int i, e tenho vetores a e b do tipo real, né? Double a igual a new double. Quantas posições? 10. Faço a mesma coisa para o B. 10 posições também. Perfeito? E aí eu vou fazer um for agora. For i igual a 0, i menor que 10, i mais. Perfeito? Por que de 0 até 10? Porque no Java 1 até o 10 é diferente do algoritmo. No algoritmo começa a partir de 1, no Java começa a partir do 0. Então, i é 0, aí eu vou ter aqui, no caso, o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, vou ter 10 laços, 10 repetições, que é o que eu quero. Perfeito? Então, eu vou ler aí, vou ler o double. Eu posso usar aquela opção, deixa eu pegar do código anterior, de uma leitura de double, tá aqui. Aqui é uma leitura de x. Posso colocar essa criação fora do laço, não preciso estar criando teclado 10 vezes, deixo aqui fora. Só a mensagem para ele informar o valor de A, eu posso colocar aqui dentro do laço. Por favor, informar o valor de A, aí como é que eu coloco o índice? Aí posso fazer assim, ó. A, I, aí fecha, aí ele vai mostrar a 0, a 1, a 2, olha que legal. E aí eu vou fazer o seguinte, A, I, vai ser teclado next int, lá estava amarrado next int, não sei porquê, mas é next double. Deixa eu até ajeitar no código que está lá. Qual foi o código? Calcula E. Se eu criei o x com double, aqui deveria ser next double, não next int. Deixa eu corrigir aqui. Next double. Perfeito? Tá, deixa eu apagar aqui. Perfeito. Beleza. Vou tirar. Next double. Beleza. Aí eu vou fazer a checagem, criar
alimentar o vetor B. Aí eu vou verificar se é par ou ímpar. If I mod 2 igual a 0 é par. Aí se for BI vai receber AI duas vezes AI. Duas vezes AI. Se não, ele vai receber o AI dividido por 2. O AI dividido por 2. Perfeito? Com isso, eu concluo. Vamos imprimir agora esse meu vetor. Eu tenho uma forma mais simples de imprimir vetor, que é assim, ó. Double valor. Recebe valor. Isso aqui é o que a gente chama de for each. É uma estrutura que o Java tem. Isso eu falo no meu curso específico de Java. Se a gente quiser fazer a varredura dos elementos de uma lista. Perfeito? Não se preocupe com isso aqui. Você pode usar o for i igual a 0, i menor do que 10, i mais mais para imprimir os valores de A e B. Tá? Isso aqui foi uma forma mais rápida que eu encontrei para simplificar. Ou seja, eu pego o vetor A, o vetor B, atribuo eles a um valor que é o double, e fico rodando isso até terminar o vetor. Isso é uma estrutura que tem no Java que a gente chama de for each, já apresentando aqui para você. Perfeito? Vamos rodar o código? Valor de A0, digamos, vai ser... de A0, 1, 4, 5, 8, 10, 6.7. O que foi que aconteceu aqui? Input time mismatch, ou seja, entrei com um tipo de dado errado. Vamos lá, rodar de novo. Só fazer um teste aqui. Quatro, 7, 8, 10, 11,5, 3, 4,3, 5, 7. Olha só. Aí aqui... porque eu não fiz a separação. Ficou difícil de entender. Tá? Não ficou legal, não. Vou colocar aqui. Vou dar um print para ser na mesma linha. A igual a mais valor. Aí quando terminar aqui, eu dou um print line. Só para separar. E aqui dou um outro print. B igual mais valor. Vamos lá, vamos rodar novamente. Dois, 3,4, 6, 8, 10, 12, 4, 5,6, 7,8, 3. Aqui, ó. Então, A2 multiplicou por 2. Índice 0. Índice 1 dividiu. Índice 2 multiplicou. Índice 3 dividiu. Índice 4 multiplicou. Índice 5 dividiu. Índice 6 multiplicou. Índice 7 dividiu. Índice 8 multiplicou. Índice 9 dividiu. Perfeito? Deu para entender a ideia aqui do uso de vetor? Ficou bem claro, é um conceito simples, mas assim, importante na programação quando a gente quer trabalhar com um conjunto de elementos do mesmo tipo, você percebe que aqui eles são do mesmo tipo, double, e eu quero acessá-los através de um índice. Aí eu preciso do for e o índice, no caso, eu identifiquei como i, e eu quero acessar rapidamente esses elementos. Aí a estrutura vetor passa a ser uma estrutura bem interessante para a gente poder utilizar. Perfeito? Com isso a gente finaliza os dois exercícios aqui de vetores. Espero que tenha ficado claro. Vamos para a próxima, que ela é muito interessante. Vem comigo!